voltamos aqui, né? Então, quando a gente está dizendo, eu estava dizendo no vídeo anterior que o grande desafio hoje, o que se espera de um gestor qualificado é que ele una técnica, ou seja, formação técnica, essa formação atenta, formação concisa, embasada em conhecimentos sólidos, teóricos, reflexivos, filosóficos também, mas também valorativos, éticos. É preciso que ele tenha competência teórico-metodológica, ético-política e técnico-instrumental. Isso é competência técnica. A competência política também está amalgamada a isso, também está casada com isso, que é a competência relacional, a competência de fazer leituras, leituras das relações de poder que estão à nossa volta, que incidem sobre a gestão, leituras em relação às classes sociais, às disputas. O que o meu trabalho no campo da política pública tem a ver com essa dimensão das classes, do antagonismo de classes? O que isso significa para mim? O que isso significa para essa política pública? Né? Como é que eu fortaleço as classes subalternas a partir do meu trabalho? Isso é fazer leitura política, é traçar caminhos mediativos para uma finalidade maior, para uma finalidade ética, valorativa, né? Para aquela finalidade objetivo da gestão. Né? Então, esse é um desafio. Né? Isso exige do gestor que ele possa pesquisar, negociar, aproximar pessoas e interesses. Né? Que interesses eu tenho? Os interesses dos trabalhadores têm a ver com o interesse da dimensão do direito, da política pública? Como é que eu aproximo os diferentes interesses, né, de uma equipe? É essa a perspectiva. É isso. Eu não tenho aqui uma receita pronta, mas é isso que vai incentivar, que vai motivar, que vai possibilitar que a gestão possa ser uma gestão atenta e dialógica, que possa estar centrada no chão, partir do chão, né? Até para executar e avaliar as políticas, né? Então, quando a gente está falando em função de direção, é exatamente isso. Precisa de algumas habilidades para direcionar o trabalho, direcionar recursos, direcionar pessoas, direcionar formas e relações, direcionar objetivos, ter coerência política, ter jogo de cintura, mas não só jogo de cintura como um sabonetão que escorrega de tudo, né? E todos, né? Mas que ele possa orientar as ações, que ele possa estar muito seguro. Claro, a gente não sabe de tudo, portanto, vamos ouvir as pessoas, vamos estudar sobre determinados fenômenos, vamos estudar os dados, vamos estudar o nosso território, vamos pegar essa dinâmica que está nas nossas mãos, que é a realidade, e vamos ver como é que a gente consegue, de alguma forma, qualificar o processo de trabalho em relação a isso. Então, a função de direção está intimamente relacionada a este processo. Acho que eu falei muito rápido, né? Vou tentar falar mais devagar. E aí eu destaco uma outra função, que é a função de organização. A função de organização diz respeito a organizar. Se a outra é direcionar o trabalho, para direcionar o trabalho eu preciso organizar. Se eu quero chegar a uma direção, eu vou dar uma orientação, eu preciso saber como é que eu organizo. Né? Por exemplo, eu estou com vontade de fazer um macarrão. Como é que eu organizo a minha cozinha para poder fazer um macarrão? Eu sei que eu preciso colocar água no fogo. Eu preciso saber qual macarrão que eu tenho. Eu tenho um macarrão instantâneo ou tenho um macarrão normal? Eu vou fazer um macarrão com molho bolonhesa, ou vou fazer um macarrão alho e óleo, ou vou fazer um macarrão a molho branco? Que recursos eu tenho? Como é que eu organizo isso? Para fazer o macarrão, eu preciso colocar água no fogo, mas eu coloco a água com azeite, com sal ou não? Eu vou picar alguns temperos para temperar o molho desse macarrão? Eu vou escorrer esse macarrão em que momento? Né? Vejamos, é um exemplo bobo, mas que exige da gente certa organização, certo processo organizacional, intelectivo, inclusive racional, que é aquilo que a gente já vem discutindo algumas vezes, né, ao longo dessa disciplina. O que eu quero dizer para vocês? Que a função organização está intimamente relacionada ao processo de agrupar pessoas, agrupar recursos, organizar e definir atribuições, responsabilidades, normas de trabalho. Não de trabalho, mas normas para o trabalho, de como a gente organiza uma política pública, um trabalho para que seja mediatizado da melhor maneira possível, né, que atenda à finalidade de chegar aos sujeitos. Né? Portanto, a função organização deve estar baseada numa construção. E não é isso que eu queria dizer, ela não é estanque, a gente organiza determinado setor, determinado recurso, determinadas pessoas, uma vez e pronto. Não. Como a realidade é dinâmica, essa organização do trabalho constantemente vai ser
vai precisar ser revista, vai ser questionada, inclusive, né? Falávamos muito nas outras vezes da pandemia. O UBS, por exemplo, tinha uma organização do trabalho muito própria antes da pandemia. Agora tem uma outra dimensão do trabalho, o distanciamento das pessoas, de funcionários, a proteção tanto dos usuários, dos munícipes, como também dos profissionais em saúde. Então, veja, organizar significa passar por todos esses fios, das linhas mais cotidianas da organização de uma recepção, a forma de metodologias de trabalho, a forma de como a gente opera, de como a gente forma, de como a gente age sobre o trabalho. Isso é um ponto muito importante da gente refletir. Portanto, organizar precisa, de alguma forma, ver o núcleo de pessoas que você tem, de recursos humanos que você tem, de trabalhadores que você tem, o perfil dessas pessoas. Elas estão, as funções delas atendem ao seu perfil, às suas vontades, às suas aspirações, né? Porque a gente pode estar dentro de uma função que eu posso odiar aquela função e ter competência, ter habilidades para tratar de outra coisa, que pode ser inclusive mais útil para aquela equipe, para aquele serviço, para aquela instituição. Então, quando a gente diz em organização, é ficar atento a isso, agrupar pessoas e recursos, definir atribuições, que atribuição cada agente tem, cada setor tem, né? Queremos chegar a determinado objetivo. Então, qual é a função de cada setor? O que a gente espera de cada setor e de cada profissional daquele setor? O que a gente espera, inclusive do gestor, em relação a isso? Como é que ele costura tudo isso? Então, a função de organização está intimamente relacionada a esse processo de agrupar pessoas, recursos, definir atribuições, né, responsabilidades e, inclusive, construir normas. E as normas podem ser autoritárias, vindas unicamente do que acha aquele sujeito, mas como também pode ser normas coletivas, normas construídas de um contrato social maior, de um contrato amplo com os sujeitos, né? Com os trabalhadores, com os usuários, enfim, com quem está envolvido naquele processo, né? Inclusive, se essas normas forem construídas coletivamente, existe muito mais possibilidade das pessoas atenderem, das pessoas cumprirem isso, né? Inclusive sem o peso da vigilância, sem o peso autoritário e de poder de um sobre os outros, né? Isso é um ponto importante para a gente pensar, né? Eu queria ainda, para ir finalizando, eu falei que esse vídeo ia ser curto, estou tentando, mas é a última parte que eu quero destacar aqui para vocês, é que para justamente atingir esses objetivos na organização é tomar decisões também, né? Decisões de cunho operacional, decisões de recursos, decisões. E um gestor sempre vai ter que decidir. Isso é inegável. Às vezes dizem os teóricos, os filósofos, que nós temos um peso nas decisões. A gente tem certa dificuldade para decidir certas coisas, sobretudo envolvendo pessoas, recursos, outros sujeitos. Mas todo gestor tem a responsabilidade de decidir. Quer ele ou não, ele vai ter que tomar decisões. Para tomar decisões, ele precisa sempre pensar que essas decisões serão sempre sobre alguns pontos. Alocação de recursos humanos, quando eu digo alocação, que distribuição a gente faz dos recursos humanos que eu tenho, né? Que meios, alocação de recursos materiais, né? Às vezes a gente tem, um exemplo bobo, tá? Às vezes a gente tem determinado material que é utilizado, pode ser melhor utilizado por uma equipe que tem grupo socioeducativo, mas que está com uma equipe que faz um serviço mais burocrático, mais administrativo do ponto de vista cartorial, por exemplo. Por que não deslocar esses recursos, né, para uma equipe que possa de fato usá-la, né? Um outro ponto de decisão é que um gestor ele sempre vai também construir departamentos. Ele tem essa possibilidade de manejar departamentos, né? Veja, todo gestor, né? Se a gente está pensando na alta gestão, sempre que um gestor assume, por exemplo, uma cidade, ou ele cria novas secretarias, ou ele extingue outras, ele reorganiza o esquema, a hierarquia e o organograma institucional.
Essa também é um privilégio da gestão, uma possibilidade da gestão, verificar onde não está andando as coisas, que equipe geralmente a gente poderia construir para poder dar conta das demandas da realidade, do ponto de dar conta das necessidades, né, que o trabalho impõe-se. Então, esse é um outro ponto. E definir também autoridades, definir responsabilidades para os sujeitos, definir normas, definir relações de quem pode mediar, ser líder de uma equipe, quem pode compor com a gestão. Então, vejamos que a gente tem alguns pontos aí em relação à tomada de decisão. Uma outra tomada, ela está intimamente relacionada aos fluxos de informação, né? A comandos formais dentro da organização. Por exemplo, quem vai, de alguma forma, ter acesso a informações, como que as informações podem ser socializadas com todos, de que modo isso ocorre. Então, vejamos, esses são alguns pontos importantes, são alguns pontos necessários para a gente pensar, são alguns pontos importantes para a gente refletir que todo gestor, em algum momento, ele vai tomar decisões, seja sobre recursos humanos, seja sobre os recursos materiais, financeiros, sobre a forma de organizar e reconstruir departamentos, né, visando sempre a oportunidade de melhoria do processo de trabalho, né. E, sem dúvida alguma, ele também tem que pensar no processo de comunicação do lugar. Às vezes a comunicação, o trabalho é bom, mas a comunicação é péssima. E uma comunicação ruidosa, uma comunicação falha, traz uma série de problemas, né? Que às vezes não estão nem nos níveis de valores, mas estão no nível de comunicação, de limpar situações, de resolver conflitos da maneira mais coletiva e abrangente. Bom, esses são alguns pontos. Eu falo para vocês que esses vídeos, não me canso de falar, é muito importante, não são aulas, são materiais de apoio que a gente está fazendo para que a gente possa dialogar com um pouco mais de firmeza. É um outro tipo de recurso, né? Ele não é obrigatório ver, mas que ajuda no processo de reflexão da disciplina. É isso aí, tchau, tchau.